Fala, galerinha da turma de desenvolvimento de sistemas, da disciplina de algoritmos. Tudo bem? Também na nossa reta final, né? E sprint final, nós não poderíamos deixar de ver um novo conteúdo. Conteúdo do quê? Da estrutura de repetição do tipo para, também conhecida como for, tá? É muito comum, muito usada, né, nas linguagens de programação, e a gente não poderia deixar de ver essa estrutura, essa linguagem de programação, essa sintaxe, né? O tipo de estrutura de repetição do tipo for, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para todos vermos aí. Show! Então vamos lá para mais uma aula de análise de desenvolvimento de sistemas, algoritmos e lógicas de programação para estrutura de repetição, né? Estruturas de repetição, a gente já viu, são comuns para fazer elos de repetição, né? E já desenvolvemos alguns elos de repetição, tá? Já fizemos aqui a parte de estrutura de decisão, mas, no nosso caso, nós trabalhamos com a estrutura de repetição, já vimos a estrutura de repetição do tipo para, faça, enquanto, na verdade, enquanto, faça, né? E eu vou direto para a estrutura de repetição do tipo para, tá? Que é a que a gente quer dizer do for, né? Que também é conhecido como for. Nós usamos já o enquanto a condição for verdadeira, e aí agora nós estamos indo para um segundo tipo, né? Aqui, ó, por exemplo, no bloco anterior, nós usamos tarará, tarará, escreva, tarará, tarará. Aqui a gente repetiu, né? Dizer para cima, nota-se que para executar as mesmas ações duas vezes, tivemos que duplicar o código, né? Nós já vimos isso. Né? E para fazer mais vezes, nós podemos usar outras estruturas de repetição. A estrutura de repetição do tipo de hoje, que nós vamos ver, é o tipo para, faça. Qual que é o bloco dela? O bloco é para, uma variável de controle, por exemplo, pode ser um x ou um contador. Essa variável vai variar de um valor inicial até um valor final e um passo de incremento. E aqui você vai ter o bloco de instruções que nós vamos repetir, tá bom? Então, é mais ou menos assim que nós vamos trabalhar com essa estrutura de repetição. Vamos lá, então, vamos dar mais um passo aqui. Cadê? Então, como primeiro exemplo, vamos supor que queiramos apenas imprimir na tela do computador, por exemplo, de 1 a 10. Esse primeiro exemplo é muito simples, vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Para vocês brincarem um pouquinho aí, tá bom? Então, novamente a variável aqui, nós temos aqui, eu não vou passar nesses exemplos um pouco mais simples, vou deixar só para vocês que tiverem um pouco de dificuldade. Aqui já é um exemplo interessante, tá? Você vai ler, por exemplo, 10 notas e depois calcular a média final, né? Vamos tentar fazer esse exemplo, então? Vamos lá. Vamos tentar fazer um exemplo no qual? Que tipo de exemplo? Nós vamos entrar com a nota de 5 alunos. Depois nós vamos calcular a média. Então, a gente tinha feito isso com o tipo de estrutura de repetição. Enquanto, né, a condição for verdadeira, faça, e o fim enquanto. Agora nós vamos usar uma segunda estrutura de repetição. Nós vamos declarar aqui nota como inteiro. Média como real. Tá? Aí começamos aqui, escreva, cálculo, média de 5 números. Então aqui eu vou pôr OK. Agora vamos entrar com a estrutura que nós comentamos. Então, vamos para montar a estrutura que nós acabamos de comentar, o para. Deixa eu mostrar para vocês. Nós entramos aqui. Então, lá, para uma variável de controle, né, de um número inicial até um valor final, e o passo, e aí o bloco de instruções, e o fim para. Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar a variável de controle. Tá? A variável de controle, a gente vai chamar ela de, por exemplo, cont, tá? De contador. Então, lá, vamos lá criar. Então, para o cont, tá? Então, a variável de controle para cont de 1
Lembra? Até, vamos pôr 5, 5, vamos pôr 5. Farsa, que é faca, na verdade, né? Agora a gente fez isso aqui, agora nós vamos ter que criar um bloco de instruções. Eu vou dar aqui uns 2 espaços só para vocês enxergarem tudo que está dentro. Então aqui eu vou pôr escreva L, e aqui eu vou pôr digite o, eu vou pôr espaço aqui, vou pôr vírgula, vou para a variável conte, né? Vou pôr vírgula de novo, a gente aprendeu o 866, não, 867, número. Bonitinho, né? Aqui faltou o quê? Abrir e fechar. Então, o que ele vai falar é digite o primeiro, segundo, terceiro número, né? Aqui eu vou ter que ter um leia, né? Eu vou ter leia aqui, eu vou chamar isso de num. Na verdade, aqui eu pus nota, né? Mas aqui é número, vou chamar de num. E tá aqui, conte, número, vai salvar número, beleza? E aqui só isso. Ele vai pedir 5 vezes os números, né? Só que aqui eu vou ter que criar um acumulador, senão eu vou perdendo os números, né? Então eu vou ter que criar um acumulador aqui também, um ACC, que é o acumulador para calcular a média, né? Senão eu vou perdendo os números. Então, ACC recebe ACC mais número. Então entrou o número, ele acumula e se vai. E aqui eu ponho um fim para. Beleza? Aqui, teoricamente, para começar isso aqui, eu teria que iniciar, né? Inicializar. Por exemplo, num recebe 0. Na verdade, o ACC recebe 0. O acumulador. Porque o número ele vai receber aqui o acumulador, que é perigoso já ter alguma coisa dentro. Então aqui eu vou pedir, né, 5 números. Depois que eu pedir esses 5 números, média vai receber o acumulador dividido por 5. São 5 números. E aqui, suave na nave. Tá bom? E aí eu vou apresentar, então. Escreva L, a média dos números é... Aí eu ponho aqui vírgula e aqui média. Vamos ver o que acontece? Vamos lá, olha lá, digite o primeiro número, olha lá, tá vendo? O contador, ele assumiu o primeiro aqui, e eu vou pôr, sei lá, primeiro número, 8. Lá, digite, porque o contador foi para o número 2, tá vendo? Ele está aqui nessa estrutura de repetição. O acumulador foi para 8. Aí o segundo número, sei lá, 10. Terceiro número, 4. Quinto número, 2. O quinto número, quer dizer, agora, 6. A média dos números é 6. Está lá, ó. O acumulador foi 30, 30 dividido pelo contador, que é 5, dá 6. Tá? Então, tranquilinho. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Então, uma estrutura de repetição que, nesse caso aqui, ó, a gente colocou o quê? De um número até quantos números eu quero contar. Professor, tá, eu quero que o próprio usuário defina quantos números ele quer. Então, a cálculo de média, vamos colocar cálculo da média de N, vou pôr aqui N números. Por quê? Porque agora eu vou falar para o usuário definir, tá? Vamos continuar assim. Então aqui eu escrevo aqui, ó. Agora, o usuário. Lembra que caiu uma questão semelhante a essa na atividade individual? Algumas pessoas tiveram dificuldade. Então, aqui, ó, cálculo da média de N números. Então, eu vou colocar aqui, ó. Digite a quantidade de números desejada para a média. Para realizar a média. Então, ele vai digitar. Essa aqui eu vou salvar numa variável chamada, por exemplo, N, tá? Eu vou ter que criar uma variável do tipo N aqui, que é inteiro, tá? E aqui eu faço, para a conte de 1 até, em vez de 5, eu coloco a variável N. Lá na atividade avaliativa, vocês tinham que perguntar, fazer a entrada de dados, salvar e fazer a mesma coisa, enquanto o número, a condição em função de uma variável. Agora eu estou fazendo aqui, ó, eu ia contar de 1 a 5, agora eu vou contar de 1 até N, e N eu vou entrar aqui em cima. Vamos ver como funciona isso aqui?
Então, vai lá. Cálculo da média de N números. Digite a quantidade de números desejada para realizar a média. Então, vamos pôr lá. Eu vou pôr 6 números. Lá, digite o primeiro número. Olha lá, já está funcionando, já está dando certo. Então, vamos lá. 6, depois segundo. 8, depois 4, depois 2, depois 3. Agora vai, olha lá, mais um, sexto número, mais 9. Lá, a média dos números é 64. O problema aqui é o quê? Eu fiz uma continha errada, que agora eu continuei dividindo por 5 aqui, mas na verdade, ó, eu tenho que dividir por N, que é o número o número que eu entrei, né? Que é o número que eu salvei aqui, quantidade que eu quero. Então, vamos lá, eu quero os mesmos 6, aí eu vou lá. 2, 4, 6, 8, 9 e 3. A média dos números é 5,33. Fim da execução. Show! Olha como que é fácil. Agora, eu coloquei para fazer uma contagem de 1 até um número definido, e eu posso contar de 1 até um outro número, tá? Isso aí, vocês que vão conseguir usar essa estrutura de repetição de várias formas diferentes, tá bom? Então tá lá. Ainda tem uma opção, ó. Você ainda pode colocar, se você quiser, o passo, tá? Que é o incremento que você pode usar. Você pode usar um incremento diferente de 1. No meu caso lá, como eu não pus nada, o incremento foi igual a 1, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui o conteúdo bem devagarzinho, bem passo a passo, tá? Para vocês fazerem em casa. Aqui está como que eu faço com passo diferente de 1. Vamos lá, vamos fazer com passo diferente de 1. Olha lá, de 1 até N. Aí eu ponho aqui passo 2, por exemplo. Faça. Então aqui eu vou fazer de 1 até N com passo 2. Então vamos lá, ó. Vou dar algoritmo. Ele pediu o quê? Eu vou pedir 6. Se eu pedir 6, ele vai fazer só 3, porque ele vai de 2 em 2. Ó, esse número aqui vocês vão ver que vai estar diferente. Então, ó, 2, lá já foi para 3, porque o passo não é mais 1. Em vez de ser 1, 2, 3, ele foi de passo de 2 em 2. Então, 1, opa, gente, empolguei aqui, até aqui o fone. 1 mais 2, 3. Né? 3 mais 2, 5. Aí ele já vai acabar. Tá? Aí ele fez aqui, só para vocês verem como que eu posso fazer aqui com passo, né? Só para ter essa diferencinha aqui. Tá? Esse ponto é muito importante. E agora aqui começam os exercícios. Então vamos lá, exercício. Faça um algoritmo que exiba na tela todos os números ímpares entre 100 e 200. Aqui é um exercíciozinho para quebrar um pouco a cabeça. Outro, faça um algoritmo que leia 15 números inteiros. Para cada um deles exiba o antecessor, o sucessor, o dobro e o triplo. Mais um exercício para estar desenvolvendo aí a lógica, né, pensamento aí. Faça o algoritmo que imprima na tela a tabuada da multiplicação por 6. O programa deve imprimir na primeira linha a multiplicação 6 por 1, na segunda linha 6 por 2 e assim sucessivamente até 6 por 10. Foi dado como exemplo o algoritmo que lê 2 notas de 20 alunos e indica se cada um deles foi aprovado ou reprovado. Altere aquele algoritmo de forma que leia as notas dos 20 alunos e, ao final, apenas imprima as quantidades de aprovados e reprovados. Então, mais um aí. Alguns outros exercícios, faça um software em Portugal que solicite ao usuário 15 números, logo em seguida o software deverá apresentar a média dos números digitados. Depois, faça um software em Portugal que solicite ao usuário 10 números, logo em seguida o software deverá apresentar a média dos números digitados, o maior e o menor número. É a mesma lógica que a gente está seguindo. Faça um software em Portugal que solicite ao usuário 12 números. Os números devem estar entre 0 e 20. Logo em seguida, o software deverá apresentar a média dos números digitados, o maior e o menor. Tá? Então, aí, uma série de exercícios e aqui mais uma estrutura. Né, gente? Professor, isso aí é muito parecido com as outras. As estruturas de repetição, gente, elas não mudam muito. Né? Mas essa estrutura é uma estrutura que você consegue ir de 1 até... Você consegue implementar o contador nela. Né? Aquele contador que nós usamos já está implementado aqui, ó. Eu ponho o limite mínimo, né, onde que vai começar, então não preciso nem inicializar a variável. Eu ponho o valor final que eu quero que chegue e coloco o passo que ele precisa variar, de quanto em quanto ela vai somar. Então, eu já implementei o somador aqui, ó, dentro da minha condição. Então, esse tipo de estrutura é muito bacana, né? Ajuda bastante dentro desse universo aqui, tá bom? Então, fica aqui o conceito de hoje, da aula de hoje,
peço que vocês treinem em casa, tá bom? Treinem em casa com relação a essas atividades que foram passadas e qualquer dúvida, claro, podem entrar em contato comigo, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo e estamos aí. Nos vemos na próxima aula, na semana que vem, vai ser a semana para tirar as dúvidas dos projetos, tá bom? Então é muito importante que vocês evoluam o máximo que vocês conseguirem no projeto. Na semana que vem nós vamos tirar a aula praticamente toda para avaliarmos os projetos, para esclarecermos as dúvidas, para tirarmos as dúvidas referente a, inclusive se ainda tiver alguma dúvida com relação à atividade avaliativa, nós também vamos tirar na próxima aula e vamos fazer um fechamento aí, tirando todas as dúvidas, conversando bastante, fechando nos grupos. Beleza? Valeu, galerinha. Um abraço e mão na massa aí agora. Vamos trabalhar, vamos praticar. Valeu!